Juízes 6, versículo 11, diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. A maioria de vocês já sabem aqui, que nessa época o povo de Deus era dominado pelos midianitas. O povo de Deus estava passando um perrengue. Pensa numa situação terrível, era a situação do povo de Deus. Tudo que eles conquistavam, os inimigos vinham e roubavam, tomavam tudo. Tudo estava dando errado para o povo de Deus. E nessa época o Gideão, ele arrumou uma estratégia para tentar aliviar para o lado dele, né? Ele pegou o trigo, e ao invés de malhar o trigo na eira, ele estava malhando o trigo no lagar. O lagar é o lugar onde se trabalha com as uvas, a eira onde se mexe com o trigo. Então ele criou essa estratégia, mas mesmo com essa estratégia o bicho estava pegando, não estava dando certo não. Aí Deus mandou um anjo, e esse anjo foi lá falar com Gideão. Espia só o que o anjo falou, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão de quem? Dos midianitas. Então Gideão recebe essa palavra positiva de que Deus era com ele, que ele era uma pessoa de muito valor, mas na hora o Gideão, ele retruca, né? Mas que negócio é esse? Que conversa fiada é essa? Os nossos pais até falaram desse Deus, que esse Deus tirou, né, o povo dele lá da escravidão no Egito, aquela coisa toda, mas o que adianta? Ele fez isso e agora nós estamos aí entregue nas mãos dos inimigos. Quer dizer, o Gideão estava meio que revoltado com Deus, ele não estava aceitando aquilo ali, que ele estava ouvindo da boca do anjo, ele estava revoltado. Só que os pais de Gideão não contaram para ele toda a verdade. Os pais de Gideão falaram para Gideão meia verdade. Como assim? Os pais de Gideão, quando falaram para ele que Deus tinha tirado o povo dele lá da escravidão do Egito, isso é verdade. Isso é verdade, sabe? Agora eles não falaram a outra verdade, do que eles fizeram para estarem nas mãos dos inimigos. Mas vamos ler que nós vamos chegar nessa parte. Versículo 14, não é isso? Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Quer dizer, o Gideão estava revoltado com Deus, mas foi dito para ele: vai nessa tua força. Que força é essa? A força da revolta. E não era para ele botar a revolta para cima de Deus, achando que era Deus que estava sendo ruim, mas era para ele botar essa revolta para cima dos inimigos, ir lá derrotar os inimigos e trazer vitória ao povo de Deus. E Deus falou: vai nessa tua força, eu hei de ser contigo, você vai lá e vai vencer os inimigos. Aí continua no versículo 15: e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de quem? De meu pai. E aí você precisa entender uma coisa: não importa quem você é, o que importa é quem você quer ser. Não importa de onde você veio, o que importa é para onde você vai. O que importa é o resultado lá na frente.
E ali o Gideão faz essa declaração. Veja que o Gideão estava muito negativo, né, gente? De repente aquele homem começou a entrar na fé, começou a obedecer a Deus. Você sabe que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. É pela fé que nós agradamos a Deus. Mas eu estava analisando o seguinte: a obediência a Deus também agrada a Ele. Ministro, mas se é a fé que agrada a Deus, então a obediência não agrada. É porque a obediência a Deus é uma manifestação de fé. Porque se eu obedeço a Deus, eu estou provando para Ele, eu acredito. Porque a fé, ela tem que vir acompanhada do quê? Das obras. Fé sem as obras, ela é o quê? Mota, eu tenho que manifestar minha fé. E se eu ouço a palavra de Deus e obedeço, eu estou mostrando, eu acredito. E o Gideão, que não acreditava, começou a mostrar que estava acreditando. E aí olha a reviravolta na vida do tal do Gideão. Vamos dar uma adiantada lá para o versículo 25, que diz assim, ó: e aconteceu naquela mesma noite, que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de quem? De teu pai. Você lembra que o pai dele tinha dito para ele as maravilhas que Deus tinha feito, e que agora eles estavam entregues nas mãos dos midianitas, dos inimigos? Quer dizer, ele estava bravo com Deus, ele estava revoltado com Deus, mas os pais dele não disseram para ele: filho, nós erramos com Deus. Você vê o que o pai dele tinha construído? Um altar para quem? Para Baal. Deus não aceita isso. Deus não aceita dividir a glória dele com ninguém. Nós temos que servir só a Deus. Não adianta você querer vir aqui para a igreja, buscar a Deus, aí vai lá no terreiro, busca o preto velho, vai no terreiro da mãe Joana, busca lá o caboclo não sei do que, e vai no terreiro do 7 flechas, e busca lá o caboclo da porteira, e vai lá na igreja tal, e busca lá a Santa Jardineira, e vai no outro lugar e busca o São Mililim. Não adianta, você tem que buscar um só. E aí Deus dá a ordem para Gideão: Gideão, você vai quebrar aquele altar, é para destruir. E o Gideão obedece. Ele dá ali uma prova de fé, que ele estava acreditando. Aí ele vai de noite, de madrugada, com uma equipe, derruba o altar, quebra o altar de Baal, derruba o bosque que tinha sido construído ali, perante aquele altar, naquela região, e constrói um altar para Deus, cata lá o boi que Deus pediu para ele dar, pega aquele boi e sacrifica a Deus. Quando é no outro dia, está amanhecendo já, antes de amanhecer mesmo, alguns homens veem que o altar de Baal tinha sido quebrado, destruído, e aqueles homens ficam revoltados e descobrem que quem tinha feito aquilo foi Gideão. Aí foram lá falar com o pai de Gideão, com o seu Joás, Seu Joás, o seu filho fez uma desgraça, ele quebrou o altar de Baal, o senhor tira ele da cidade porque ele vai morrer. Aí o Joás, pai de Gideão, olha para estes homens e diz: ninguém vai encostar um dedo no meu filho, ninguém vai fazer nada com ele. Se Baal é Deus, Baal vai cobrar do meu filho. Diga glória a Deus. Você vê o que é obedecer a Deus? Pode, meu irmão, seguir a palavra de Deus, que vai dar tudo certo. Bata o pé no chão e diga: vai dar certo. Você vê que começou a dar certo para Gideão. O inimigo precisava ser derrotado. Mas vamos continuar, vamos adiantar novamente lá para o capítulo 7, versículo 1, que fala assim, então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinham o arraial dos midianitas para o norte, peloteiro de Moré no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Nessa ocasião aqui, o Gideão já estava bem avançado na conversão. Ele já tinha mudado, bastante. Ele já estava mesmo manifestando a fé, já tinha um tempo. E ali já próximo dele entrar num confronto
com os midianitas. A Bíblia diz que o exército dos midianitas era um exército gigantesco. Nós vimos domingo passado que quando o Gideão desceu lá no arraial dos midianitas, ele enxergou os soldados dos midianitas como se fossem gafanhotos em multidão, e que os camelos que eles tinham parecia areia da praia, de tanto camelo. Você olhava assim, só via camelo, só corcova de camelo assim, e o camelo tem a cor da areia, né? Então parecia que você estava vendo a areia da praia, em multidão. E o Gideão, então ele consegue convencer 32 mil homens a se unir a ele para uma grande batalha. Imagina, aquele que era da família mais pobre, que era o menor da sua casa, quer dizer, uma pessoa que não tinha influência alguma, aparentemente, Deus faz ele influenciar 32 mil pessoas. Irmão, 32 mil pessoas é muita gente. 32 mil homens é muita gente, é gente demais. Você pegar a maioria das cidades aí no interior do Amazonas, não tem 32 mil habitantes. 32 mil pessoas dá para encher aqui, ó, aquele estádio ali. Como é que é o nome daquele estádio? Elefante Branco. Elefante Branco? Branco ele já é, né? Vai estar quase virando um elefante. Arena da Amazonas, da Amazônia, Arena da Amazônia. Quer dizer, dá para encher aquela arena. 32 mil pessoas, é muita gente. E ele tinha 32 mil homens com ele. Só que a vitória dele já estava certa. Olha, quando você está na fé, obedecendo a Deus, a sua vitória é certa. Você vai para a luta só para cumprir tabela. A vitória já é sua. A vitória era de Gideão. E aí Deus falou para ele: Gideão, tu não vai com essa turma toda não. Não vai com eles não, porque ó, a vitória é certa. E aí eles podem depois se gloriar, achar que foram eles na força do braço que venceram, e a glória é para ser minha. Então Deus mandou Gideão fazer uma seleção, pegar esses 32 mil homens e dar ali uma peneirada neles, né? Mandou que Gideão perguntasse quem ali era covarde e medroso. E aí Gideão perguntou: quem aqui é covarde e medroso? 22 mil homens se apresentaram como covardes e medrosos. E ele agradeceu: valeu gente, muito obrigado, podem seguir para a casa de vocês, e deixa eu aqui com os que não são medrosos, né? Os que são corajosos. Então dos 32 mil, saíram 22 mil, ficaram quantos? 10 mil. Aí os 10 mil que ficaram, Deus ainda disse para Gideão: Gideão, ainda tem muita gente, Gideão, você vai fazer outra seleção. Você vai levar eles para beber água, e vai observar eles bebendo água. Aquele que lamber a água igual um cachorro, você coloca de um lado, e os demais você coloca de outro lado. E aí Gideão, como estava comandando aquela tropa, 10 mil homens, né? Ele deve ter levado a tropa ao extremo, né? Porque o comando de tropa é assim, leva a tropa ao extremo para testar a reação da tropa, né? Deve ter deixado a tropa com bastante sede, muita sede. Depois ele liberou a tropa para beber água. Está liberado, pode beber água. O pessoal deve ter saído correndo, aquele empurra, deve ter gente que até pulou dentro da água. E ele observou que apenas 300 lamberam a água igual um cachorro. E Deus falou: Gideão, é com esses 300 que você vai vencer. E o Gideão obedeceu. Aquele cara que não estava acreditando em nada, já estava acreditando em tudo. Deus começou a falar com Gideão e não parou, foi orientando. E Gideão foi mudando, foi ouvindo e mudando aqui, ó. E nós temos que fazer uma mudança aqui, ó. As pessoas às vezes não mudam, ficam naquela vida, né, do mesmo jeito. É você que veio para Jesus, mas continua adulterando, prostituindo. Você tem que largar dessa. Continua na bebedeira, continua lá na roda dos mal acabados, né? Na roda lá dos malfeitores, dos murmuradores. Você tem que mudar. Você converteu, você tem que mudar o jeito de ser. Diga glória a Deus. Não adianta ser a mesma coisa, entendeu? O caba converteu, mas continua dando valor às coisas que não tem tanto valor, e aquilo que é para valorizar não valoriza. Então o Gideão, ele começou a dar valor a Deus, tá?
e começou a mudar. E o resultado foi a grande vitória. Quer ver? Vamos adiantar mais um pouco, lá no versículo 16, Juízes 7, 16. Então, repartiu os 300 homens em 3, o quê? Esquadrões. Veja que essa separação foi apenas física, mas mentalmente, espiritualmente, eles estavam ligados. Estavam juntos, na mesma fé, no mesmo propósito. E ali ele separa, né, em 3 esquadrões. E olha o que ele coloca na mão da turma. Aqui, ó. E cada um, nas suas mãos, colocou buzina, cântaros vazios, com tochas neles, o quê? Acesas. E disse-lhes: olhai para mim, e fazei como eu fizer. E eis que, chegando ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós. E o pessoal, todo mundo na fé. Beleza, tá ligado, vamos junto. E foram. E o que Gideão fez, toda a galera fez. Ele quebrou o cântaro, todo mundo quebrou o cântaro. Pá, 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 imagina 300 pratos caindo no chão. Um prato, quando cai, arrebenta no chão, já dá um barulhão. Imagina 300. É um estrondo, né? É um barulho enorme. E ali, eles com a tocha acesa em volta do arraial dos inimigos, começaram a tocar as buzinas. E os inimigos lá embaixo, vendo aquele monte de luz ao redor do arraial deles, e aquele barulhão de buzina, eles ficaram com medo e começaram a correr. Vambora, gente, corre, corre que o bicho vai pegar. E eles enlouqueceram com medo e tomam de correr, e correram e correram. E a Bíblia diz que Deus enlouqueceu os soldados inimigos, fazendo com que um enfiasse a espada no outro. E ali Gideão derrubou, destruiu todos aqueles inimigos, como se fosse um só homem. E olha as armas que eles tinham: tocha, cântaro e buzina, porque Deus tinha garantido a vitória. Então a vitória desses 300 valentes de Gideão, diante daquele exército gigantesco, aquilo ali foi na força do braço? Foi na força de quem? Toda a glória foi dada ao Senhor. E o Gideão conseguiu trazer vitória ao povo, como Deus havia prometido. Mas é porque o Gideão acreditou, né? Ele foi mudando o jeito de ser, de agir. Então acredite nesse Deus, se converta. Você vai ser levado à vitória pela pregação da palavra de Deus. A gente vai pregando, você vai entendendo, vai praticando, e a sua vida vai mudando, e a vitória vem chegando. Diga que assim seja. Diga obrigado, Jesus. Pode aplaudir a Ele bem forte. Bem forte para Ele, que Ele merece. Meu Brasil.